Neste domingo, a coluna A Tarde Memória comemorou 1 ano. Coluna que é veiculada às sextas-feiras aqui pela Tarde FM e aos sábados pelo Jornal à Tarde. O espaço, assinado pela doutora em antropologia e jornalista Cleidiana Ramos, foi criado para apresentar ao público valiosas revelações acerca do cotidiano da Bahia desde o século passado e com base no Centro de Documentação do Jornal à Tarde ao longo de seus 109 anos de história. E a gente também comemora esta data conversando agora com a doutora em antropologia e jornalista Cleidiana Ramos, nossa convidada, nossa colunista aqui na Tarde FM. Sempre um prazer falar com você, Cleidiana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigada pelo carinho sempre. Adoro vir aqui, viu? Ah, você já é da casa, né? Faça o favor. Eu fico imaginando aqui, Cleidiana, para você deve estar sendo uma delícia resgatar personagens, fatos que marcaram esses mais de 100 anos de história com base na documentação, no Centro de Documentação do Jornal à Tarde. Para você, como pesquisadora, está sendo um prato cheio, não? Sim, é uma relação aí já de 14 anos com esse acervo, né? Ainda no meu tempo de repórter, eu fiz uma pesquisa que se transformou numa dissertação de mestrado sobre as religiões afro-brasileiras e depois uma pesquisa que virou uma tese de doutorado que eu defendi em 2017 com o mesmo acervo sobre as festas. Quer dizer que você já está íntima desse acervo do Jornal à Tarde, não é? Você já tem aquele carimbozinho de acervo e você, Cleidiana? Tá faltando, né? Já, mas vou dizer para vocês, ele é tão valioso e tão denso que eu conheço pouco, viu? Me diga uma coisa, qual é o critério que você utiliza para definir os temas de cada coluna que você publica no jornal e também veicula aqui pela Tarde FM? Eu dou uma atenção, claro, às efemeridades, a algumas datas, né? Então, por exemplo, no Carnaval, quando estava próximo do Carnaval, então eu me concentrei em alguns temas correlatos. Mas alguns desses personagens, eu digo assim, personagens ou fatos, né? Eles muitas vezes aparecem ali, se apresentam para mim e ficam o tempo inteiro, enquanto eu não dou atenção, eles ficam por ali. Foi o caso, por exemplo, de Dona Maria Isabel. Eu já tinha visto essa história, né? Uma história de 1923, quando eu estava pesquisando o material sobre o 2 de julho. É uma negra que apareceu na redação querendo ser fotografada? Ou eu estou confundindo as bolas? É essa mesma, né? Isso. Isso. Quando eu fui dar uma atenção para ela, era simplesmente um personagem maravilhoso, né? Uma mulher que saiu do Cabula aos 103 anos, foi na então sede do Jornal no Comércio e pediu para se fotografar. E ali se revelava um personagem com todas as características do que foi essa tragédia que é a escravidão. Mas ela tinha um detalhe muito interessante, que ela ainda se lembrava, por exemplo, da sua língua materna, né, do Iorubá. Ela conversa com a redação de à tarde, no finalzinho, usando uma expressão de língua Iorubá, né? E aí eu fui atrás de uma pessoa, né, que é de uma etnia Nagô, do Benin, e que traduziu para mim, porque eu tinha uma dúvida em relação a outra expressão que se usa muito aqui, que é colofé, e ele me corrigiu. Quilofé, ela diz ali exatamente, se você quer mais alguma coisa, ou eu posso te ajudar em mais alguma coisa. E era exatamente esse o contexto da reportagem. Então, assim, tem sido coisas fantásticas, fatos, né, que aparecem, se revelam, né, e isso muitas vezes acontece quando eu estou pesquisando em outras situações. Eu vou fazendo meio que um acervo para depois revisitar, é uma reserva, desculpem, para depois revisitar. Ou seja, nesse 1 ano de A Tarde Memória sendo publicado, nesse formato, você tem histórias para muito mais tempo. Sim, Fernando, não se esgotam, né, e isso que é fascinante, porque nós que estamos no jornalismo, né, muitas vezes a gente não se dá conta, mas nós construímos uma memória, né, que é essa memória do microcotidiano. Né, e essa memória, ela tanto contribui, esse microcotidiano, ele tanto vai contribuir para os grandes fatos, que a gente vai se lembrar, os macro, né, mas ela também tem isso que
a professora Cremilda Medina, uma teórica do jornalismo, ela chama de o anônimo que vai aparecer uma vez na vida. E às vezes é esse anônimo que revela algumas das questões muito interessantes, dialogando sempre com esse macro. Então é isso que é fascinante, né? É uma fonte inesgotável. Desse processo, Cleidiana, o que foi mais difícil selecionar e o que foi mais trabalhoso de você encontrar os elementos para construir toda a história? Porque às vezes não é só um episódio em si, você tem que buscar outros pontos para poder construir algo que seja palatável para quem está lendo e para quem está ouvindo. Qual foi o maior desafio nesse processo? Olha, todos têm sido muito grandes, principalmente esses que têm essas coisas mais desconhecidas. Por exemplo, eu encontrei uma colunazinha, um registro pequeno, em 1912, falando de um Antônio Jacu, que era um novo conselheiro e tinha sido preso, né? E eu consultei alguns especialistas que trabalham com esses movimentos, né, os chamados movimentos messiânicos, né, ou os movimentos de curandeiros. E ninguém tinha muita informação. Eu recorri ao professor Cláudio Luiz Pereira, que é um grande pesquisador, né, foi meu orientador, foi meu professor, e ele encontrou num texto muito pequenininho, uma coluna, ele encontrou várias referências e fez uma espécie de etnografia desse texto. Tanto que eu tive que, digamos assim, adiar um pouco, foi para outro tema, que era mais fácil, para que a gente pudesse contar essa história de Antônio Jacu. E nisso a gente foi descobrindo coisas fantásticas. Então depende muito. Às vezes um fato muito conhecido, ele se apresenta ali naquele momento para mim como muito fácil, e não é. Porque às vezes a gente vai descobrindo outros aspectos. É geralmente muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante. Tem histórias que são tristes e tem histórias que são mais alegres, divertidas. Dá para selecionar a mais alegre, a mais divertida e a mais triste nesse processo de construção do A Tarde de Memória? Olha, acho que um dos personagens que eu meio que eu ia rindo à medida que eu ia construindo foi a primeira, que foi Jacaré, né? Eu já conhecia Jacaré de algumas conversas com o grande professor Ubiratã Castro de Araújo, né, alguém de quem todos nós, acho que baianos, sentimos muita falta, né? Baianos e brasileiros. Ele foi também presidente da Fundação Palmares, um pesquisador brilhante, intelectual brilhante, né? E ele já tinha me falado de Jacaré, porque ele era fascinado por esse personagem. E desde que ele assumiu a Fundação Pedro Calmon, e aí ele disse numa entrevista para mim que ele queria transformar a Fundação no Instituto do Jacaré, que era essa figura que subia num caixote de madeira e fazia discursos inflamados durante o governo de Mangabeira, né, e de quem a gente sabe pouco. E quando a gente começou com a coluna, ele foi o primeiro, porque eu já tinha algumas informações. E a gente tem uma preciosidade aí no SEDOC, que é uma foto de Otávio Mangabeira se despedindo do governo da Bahia na cerimônia, rindo, e Jacaré está atrás dele. E assim, em uma pose que mostra que ele está discursando, né, e Otávio Mangabeira rindo. Então isso de alguma forma trazia muito, né, de várias coisas, da sátira, que foi uma marca do jornalismo baiano durante algum tempo, né? E aí eu ri muito me lembrando das poucas coisas de Jacaré, mas é um personagem muito forte. E Jacaré tem aparecido em outras questões por aí, né? Na festa de São Nicodemos eu ainda não tenho muita certeza, mas ele era um personagem muito marcante daquela Bahia dos anos 40, 50, então eu ri muito. Tem história esse Jacaré, né? São muitos, né? A gente está conversando aqui com a Cleidiana Ramos, que é doutora em antropologia, jornalista, e está à frente dessa coluna A Tarde de Memória, que comemorou um ano agora, neste domingo. Coluna veiculada aos sábados pelo Jornal à Tarde e às sextas-feiras aqui pela Tarde FM. Cleidiana, fala um pouco do SEDOC, o SEDOC que tem sido a sua fonte de pesquisa, inclusive você que já tem história com o SEDOC. Não tem muito tempo, a gente conversou aqui também com o jornalista Valber Carvalho, que utilizou muito o SEDOC para construir o livro que ele lançou não tem muito tempo sobre a vida de Irmã Dulce. Ou seja, é um acervo que tem uma história muito rica ali, preservada, toda digitalizada. Como é que funciona esse SEDOC? Fala um pouquinho para a gente, você que tem já uma relação de muito tempo com esse acervo de documentos do Jornal à Tarde, Cleidiana. Bom, o SEDOC ele começou a ser organizado em 78, né, pela
historiadora Indaiá Magalhães. Em 2007 começou um processo de requalificação dele, né, coordenado pelo jornalista Maurício Vilela, e ele então passou a ter a digitalização de todas as edições do jornal de 1912 até agora, né? Então todas as edições estão digitalizadas. Foi um projeto grande, e também ele inclusive dialoga com o acervo da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Mas ele ainda tem a outra preciosidade, que são outros documentos, como fotografias, negativos, né? Recortes de jornal, não apenas da tarde, mas de outros. Mas também você encontra telegramas, cartas. Esse material ele ainda não está digitalizado, né? Ele é um centro de documentação que pertence a uma empresa privada, então ele tem algumas regras para acesso, né? E ele hoje tem 2 pessoas que conhecem esse acervo de uma forma ampla e fantástica, que é Valdir e Rubem, né? Que estão ali há décadas, né? E Valdir Ferreira e Rubem Coelho, então eles estão ali e são eles que fazem um atendimento ao público. Tem marcação, né, de horário, principalmente agora, por conta da pandemia, e a partir do que você deseja, você tem acesso, principalmente às coleções, né? E se solicita, né, claro, tem algumas taxas, tanto para pesquisa quanto para solicitação desse material. Mas eu posso dizer para vocês que é algo fascinante, né? O difícil no SEDOC é você conseguir sair dali, porque ele é um labirinto que vai te levando, parece um labirinto mesmo, de uma coisa que vai te levando a outra, mas é algo extremamente rico, e não custa lembrar, né, que a Tarde é o jornal mais antigo em circulação diária na Bahia, então 109 anos não é pouca coisa para uma mídia, né, comercial, e ele está entre os 20 do Brasil que conseguiram passar da marca de 100 anos. Então imagine a memória de um jornal diário, né, com essa história que a Tarde tem. E realmente é um jornal de toda a Bahia. Eu não quero estragar a surpresa, mas você sabe como que jornalista é, né? Fica inquieto aqui. Você já tem o tema da próxima coluna? Da próxima coluna, estou aí vendo que é o seguinte, Jefferson. Ela estava programada para falar um pouco da história da Tarde, porque a Tarde vai fazer 15 anos. A Tarde vai fazer 109 anos no próximo dia 15. 109 anos, exatamente. E a gente tinha uma história sobre a primeira edição. Só que aí nós vamos, aproveitando, nós vamos deixar essa história dela para a sexta-feira. A gente vai ter uma edição na sexta-feira especial, no próprio dia 15, que a coluna no jornal sai dia 16, mas o aniversário é dia 15. Então, para esta semana, eu estou aqui, porque eu faço isso também às vezes. Como nós estamos em outubro, e tradicionalmente a eleição, esse mês de outubro, as questões estão sendo relacionadas ao poder, cidadania, né? Essa semana passada nós falamos de Manuel Santana, um funcionário dos palácios de governo, né? Que trabalhou 40 anos. Então, para esta semana, eu estou aqui analisando trazer uma outra história palaciana, tá? Que foram marcos para a Bahia. 2 eventos que aconteceram nos anos 70. É o que eu vou falar, porque eu estou aqui organizando para ver se vai funcionar. Maravilha, tá, maravilha. Mas posso lhe dizer que está relacionado de novo ao Palácio de Poder da Bahia. Esses 2 eventos ocorridos nos anos 70. Tá combinado. Cleidiana, uma dúvida quanto à relação à busca do acervo. As edições históricas, elas são pesquisáveis enquanto texto, ou é necessário você olhar a edição do dia para localizar algo? Como é que está essa questão? Até um pouco técnica, mas que os nossos ouvintes podem ter interesse em saber. Sim, não, você tem filtros, né, que você pode usar os filtros, mas em algumas edições a gente encontra um pouco de dificuldade, até pela própria linguagem, né, digamos assim, do sistema de computador, né? Ele é uma linguagem binária, então às vezes você usa uma palavra como palavra-chave e ela mudou a grafia. Então muitas vezes o sistema não reconhece, ele vai te dar milhões de opções. Então quando são as edições mais antigas, às vezes você tem que olhar página por página, né? Isso vai ficando mais tranquilo a partir dos anos 30, 40, o jornal vai ficando mais organizado, próximo dessa organização que a gente conhece hoje. Então, o esporte está num lugar específico. Então, se o seu interesse é por esporte, você vai diretamente ali. Mas as primeiras edições às vezes precisa de um pouco de trabalho, um pouco de tempo.
Mas a boa notícia é que são poucas páginas, depois que o jornal vai ficando gigante, né? Ele chega aos anos 2000, por exemplo, com edições de 54 páginas. Aí já começa a dar mais trabalho, né? Cleidiana Ramos, olha, parabéns pela coluna, parabéns por esse 1 ano de coluna à Tarde de Memória, parabéns pela figura que você é, sempre muito simpática, muito enriquecedora, isso é sempre muito bom. E olha, deixa eu aproveitar, a Cleidiana Ramos vai estar hoje levando um papo com a Suzana Barbosa, que é professora do Departamento de Comunicação e da pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da UFBA, pelo A Tarde Conecta, exatamente para comemorar então esse 1 ano de A Tarde de Memória, um bate-papo com o tema As Potencialidades do Jornalismo em Tempos Digitais. Vai ser às 4h30 da tarde, você pode acompanhar tanto pelo Instagram quanto pelo canal do Grupo à Tarde, portanto, nessas 2 redes sociais, a partir das 4h30 da tarde, um bate-papo de Cleidiana Ramos com a Suzana Barbosa, professora do Departamento de Comunicação e da pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Facom UFBA. Cleidiana, um prazer sempre falar com você. Você diz que gosta sempre de estar aqui com a gente, então volte outras vezes, para nós vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, bom dia e até uma próxima. Até, gente, um abraço para nós, vocês também fazem parte da Tarde de Memória, né? Um abração, Gerson, um abração, Fernando. Valeu, obrigado, Cleidiana Ramos, conversando conosco aqui. Agora são 7h44 na Tarde FM.